A seguir, pergunte ao doutor. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop. Iniciamos mais um Pergunte ao Doutor. Você sabe, terça-feira é dia de falar de pet, aqui na companhia do Dr. Guilherme Maluf. Gratidão pela participação conosco. Mais uma semana aí, vamos tirar a dúvida do pessoal, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho de curiosidades a respeito dos pets e vamos à participação dos nossos espectadores com a primeira pergunta. Meu cão faz muita arte em casa. Tem algo que eu possa fazer para ele ficar mais calmo? Vamos pensar que depende da idade dele também, né? Às vezes é um cachorro filhote, né? Tem ali 1 ano e meio, até 2 anos. Ele é filhote, então ele vai ter um pouco mais de energia mesmo, vai ter um pouco mais de ímpeto para fazer as coisas, né? A castração ajuda um pouco, reduz um pouco o ímpeto do paciente por questão hormonal e tudo mais. E adestrar, né? As formas que você vai conseguir de controlar o paciente. Naturalmente, o cachorro, com o passar dos anos ali, ele vai se acalmar pela idade, né? Mas se for uma coisa absurda, estiver dando muito trabalho, né? Quebrando muita coisa, aí você tem a opção de castrar para acalmar um pouco, e a segunda opção é o adestramento. Perfeito. E não é do dia para a noite, né? É um processo com certeza não. que vai ter que passar aí. A castração ainda em si ajuda de uma forma mais rápida, né? Porque o cachorro acaba ficando um pouco mais tranquilo. Mas também não é uma coisa que vai resolver 100%. Pode ajudar, né? Mas tem que pensar em adestrar ou então entender que é da idade e que ele vai, com o passar dos anos, vai ficar bem mais tranquilo. E sempre aquela dica, né? Olha, o animal é novo, deixa o ambiente adequado, né? Sim. Tipo, só com brinquedinhos, cuidado com coisas que ele pode roer, estragar, etc. E tenta desde o começo adaptar ele ao ambiente que vai ser o ambiente dele, né? Se ele vai ser um cachorro que vai viver no ambiente interno da casa, já acostumar ele desde cedo a viver no ambiente interno da casa. Não adianta nada você catar um cachorrinho, adotar, comprar, o que seja, criar ele no quintal e aí de repente 1 ano depois você querer colocar ele dentro de casa. Ele vai ser tudo novidade para ele vai destruir tudo mesmo, né? E também o contrário, né? Você cria o cachorro dentro de casa, de repente você coloca no quintal, ele vai sofrer as consequências também. Então assim, já vamos adaptar ele desde o início no ambiente correto. Perfeito. Próxima participação, vamos a ela. Como faço para acalmar meu gato? Ele vive fugindo de casa. Gato fujão também é um problema. Sim, novamente, castração já vai ajudar muito, porque muitas vezes o gato quando foge é justamente para buscar fêmea, por fêmea estar ali perto, no cio e tudo mais. Que é um problema aí de saúde pública, inclusive, né? Porque é muito mais difícil você controlar gatos, né? Existem casas abandonadas aí na cidade que tem dezenas de gatos dentro da casa e não é tão simples de fazer pegar para castrar. Castrar, então, e também existem formas ali, existem objetos que você coloca no muro para evitar que o gato vá sair de casa, né? Então existem hoje formas, né? Que você controla a saída do gatinho de casa, mas a castração vai reduzir o ímpeto dele de querer sair. Então, ele muitas vezes, depois de castrar, ele não tem mais interesse de sair, porque ele não tem mais interesse na fêmea. Perfeito. Né? Também é rotina de adaptação do espaço, né? Como você falou. Né? Olha, tem gente que coloca aqueles tubos giratórios em cima do muro, tem gente que tela o espaço que o animal vai ficar. Se mora em apartamento, por exemplo, basta colocar uma tela na janela e acabou. Né? Se for em casa, se tiver um muro mais alto, dificilmente eles vão sair, mas se for um muro menor você coloca aqueles rolos que dificultam a saída. Tem algumas formas de fazer. O ideal é desde sempre acostumar o gato a não sair. O gato ser um gato que fica em casa. Perfeito. Mais uma participação. Vamos à próxima pergunta. Meu cão está resfriado. Posso dar remédio comum para a gripe? Não, né? Mesmo porque a gente tem que entender que não existe tratamento para a gripe, né? A gripe é um vírus e você não vai tratar o vírus. O que você trata são os sintomas, né? A febre, a coisa nasal, a dor no corpo, né? Porém, nesse caso específico de gripe,
são muitos componentes num remédio só, certo? Quando a gente toma um remédio, são muitos componentes. E a dosagem dos medicamentos para o cachorro, para o gato e para a gente é diferente. Então, como a gente trata com remédio de gripe vários sintomas, não só, existem vários remédios juntos ali dentro. Por exemplo, uma dipirona você pode dar? Você pode, para dor, beleza. Mas esses remédios prontos de gripe, pode não. Perfeito. É hidratar, né? Oferecer muito líquido para o animal, que isso vai ajudar. Sim, se tiver uma febrinha, controlar a febre, mas é aquele negócio, se for uma gripezinha, em poucos dias vai voltar ao normal. E também existe já a vacina de gripe, né? Que você controla o paciente ficar com a gripe. Perfeito. Mais uma participação. Vamos à próxima pergunta. Quanto tempo por dia posso caminhar com meu cão sem cansar ele, né? E tem que passear com eles mesmo no frio? Sim, tem que passear no frio, né? Então, o ideal é você passear sempre, manter uma rotina, né? Até para ajudar na questão do estresse do paciente. E sobre passear, o ideal é que você canse mesmo o paciente, né? O seu pet. O ideal é que você faça ele cansar, né? Então, o intuito de passear, além de tirar o estresse, é que ele mantenha uma condição física legal, é que ele mantenha a saúde legal, né? E que ele fique mais cansado em casa, né? Que ele fique mais relaxado em casa. Então, o ideal é passear até ele cansar mesmo, né? Perfeito. E o frio é até melhor, né? Muitas vezes a gente vê o pessoal passeando no verão, né? Tem que se tomar muito cuidado com alta temperatura, horário e temperatura do solo também. Com certeza, né? O ideal é sempre você, antes de passear com o cachorro, independente do dia, sempre colocar a mão ali no asfalto, né? Pisar para você sentir se está adequado. Mas, independente de frio ou calor, o ideal é passear e o ideal é passear até cansar. Obviamente vai ter cachorro mais velho, obeso, que vai andar um pouquinho e vai cansar, né? Mas aí é o limite dele, né? Mas dificilmente um cachorro saudável, em umas condições normais, vai cansar. Você vai cansar antes dele, com certeza. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Doutor, preciso escovar os dentes do meu cãozinho? Sim, assim como a gente, né? Se você entender que o hábito alimentar dos cães hoje também já está muito mais próximos, né? A gente que hoje eles comem carboidrato, açúcar, né? Então o acúmulo ali de tártaro, né? Vai ser muito maior. Então o ideal é que você acostume desde cedo, inclusive, escovar, porque não adianta nada você não escovar o dente do seu cachorro, e aí com 5 anos você querer pegar uma escova, uma pastinha lá, que ele não vai deixar, não adianta. Então, desde o início, você acostumar a escovar, você vai evitar tártaros, vai evitar que amanhã ele perca os dentes, vai evitar que amanhã, na hora que tiver uma idade mais avançada, ele seja cair nos dentes, mole e não conseguir se alimentar. Então, é qualidade de vida, com certeza. E lembrando que existe pasta e escova adequada para cães. Sim, existe. E depois que você acostuma, né, o cachorro até gosta, até pede. Então, é ideal que você acostume desde cedo. Gatos também se escova? O gato também vai produzir tártaro, vai conseguir ter gengivite, né? Mas é a mesma coisa. E no caso do gato, pior ainda, porque se você não adaptar ele Desde muito pequeno? cedo, você não vai conseguir nem chegar perto para fazer tal procedimento. Última participação desse bloco, vamos a mais uma pergunta. Tem uma Shih Tzu fêmea não castrada. Toda vez que ela sai do cio, fica moada e na maioria das vezes tem infecção. Seria a melhor escolha castrá-la? Com certeza, né? Ainda mais que ela tende a sofrer ali as consequências, né, no pós-cio, principalmente porque ela tem infecção pós-cio, porque amanhã isso aí pode desenvolver uma piometra, que aí é uma cirurgia de emergência, uma cirurgia muito mais delicada, né? Pode você perder um paciente, então, assim, o ideal é que você já faça a castração. Perfeito. Vai dar mais qualidade de vida. Com certeza. E vai tirar o sofrimento dela a cada 6 meses ali, né? Porque de mal-estar, a infecção pós, então é uma escolha fácil. E vamos a mais uma participação dos espectadores. Meu cachorro está com mau hálito forte. Pode ser alguma doença também? Com certeza é tártaro, tá? Com toda certeza o tártaro, com o passar dos anos,
pela não escovação, ele toma ali os dentes, né? Toma a boca e fica um cheiro realmente muito forte. E para corrigir isso, você tem que fazer um procedimento chamado Tartarec, né? Que a gente faz a retirada dos tártaros com ultrassom de tártaro. Só que aí, né, vai ter que, entre aspas, anestesiar ou deixar de fazer Sim, isso. com certeza. Infelizmente, os animais são seres irracionais, eles não têm aquela capacidade que a gente tem de ficar deitado na cadeira, com a boca aberta, ouvir o dentista, ele no caso. Então, você tem que sedar ele para conseguir manusear ali e remover os tártaros. Perfeito. E a gente sabe que quanto mais se adia isso, mais idosinho o cão fica, mais complicado é para fazer. O ideal é quanto mais cedo puder fazer, já fazer e depois disso adaptar o paciente à escovação para que não tenha que repetir, né, nos próximos anos. Perfeito. Mais uma participação, vamos a ela. Por que os cachorros sem raça definida quase não ficam doentes em relação aos de raça? Existe alguma explicação biológica para isso? Existe sim, né? O fato de você purificar a raça, né, cruzar a raça com a mesma raça, acaba que os genes recessivos ali começam, né? Então, você começa a dar mais, o paciente tem mais predisposições ali às doenças, né? Por exemplo, a gente pega um cachorro que é um bracocefálico e a gente começa a cruzar um bracocefálico da mesma raça, então assim, cada vez o focinho vai ficar menor, mais fino, então vai ter mais problemas respiratórios, né? Isso também com doenças genéticas, né? Também tem o caso, né, em cães de raça, da consanguinidade, né? Acaba que você vai cruzando cachorros que são da mesma família ali, então acaba também sendo um fator, né? Então a questão dos vira-latas ali, sem raças definidas, acaba que você vai quebrando, né, essa purificação e aí você acaba tendo menos tendência a ter doenças. O que não é regra, né? Porque às vezes sem raça definida vem Pode com algum ter probleminha, também, né? Com certeza. Mas é mais raro de acontecer, né? E hoje também a gente tem uns sem raça definidas que são de primeira geração, né? Cruzou um de raça com um Agora, que acabou de virar o SRD, né? Então ele também às vezes sofre com essa certeza, questão né? da Às raça vezes pura. a gente tem muito ali Lhasa com Shih Tzu, Pug com Shih Tzu, essas raças pequenas que acabam cruzando. Então a gente tem as primeiras gerações aí, mas no geral, realmente, o SRD vai ser um cachorro mais resistente do que o puro, tá? Perfeito. Porque às vezes é isso, né? Você cruza duas raças puras, né, mas diferentes, às vezes você tem no pacote o problema das duas. Você já vai dar uma quebrada naquela, né? Mas mesmo assim, pode sim ainda ter as predisposições ali inseridas. Tem o fato também de algumas raças também já terem predisposições, né? Então, fora o fator genético ali, os recessivos, a consanguinidade, tem algumas raças que Característica têm da já raça. fatores de predisposição a algumas doenças, a algumas condições. Então, é por isso, esse é o motivo. Então, tem um motivo sim. Mais uma participação. Vamos à próxima pergunta. Por que o Pinscher é tão estressado? Né? Tenho 2 em casa e quando vem visita eles parecem que vão morrer de tão nervosos que ficam. O Pinscher é um Doberman, um Pitbull numa caixinha. Então é muita energia ali pro tamanho deles. No geral, o Pinscher é um cachorro que ele é um pouco mais estressado, ele é um pouco mais ativo, territorialista, né? Late muito, mas lógico que vai ter as exceções ali. Tem Pinschers que são dóceis, calmos e tranquilos, mas no geral eles vão latir muito. Então é da raça mesmo, é do temperamento deles. É o que a gente já conversou algumas vezes aqui, né, Luciano? A gente fala, quando você vai adquirir um animalzinho, antes de você adquirir, você tem que pensar nas condições dele, pensar no modo dele, que é compatível com o seu ambiente, compatível com o seu tempo, compatível com o que você espera de um cachorro. Então, assim, eu quero morar no apartamento, quero ter um cachorro calmo, tranquilo, que não late e tudo mais. Você não vai escolher um Pinscher. Pode ser que o Pinscher seja um cachorro calmo? Pode, mas no geral não vai ser. Então, a gente sempre orienta isso, né? Se o seu ambiente é para um cachorro, é para um gato,
É para um peixe? É para uma tartaruga? É para que esse ambiente? Para um coelho? Então, assim, primeira coisa é ver para qual espécie é. E aí, a partir do momento que você definiu qual é a espécie, você tem que ver que nas espécies existem raças diferentes e cada raça tem uma tendência a um comportamento diferente. Então, você vai buscar um de acordo com o seu ambiente e com o que você espera do local. Você não vai esperar que um pincher seja um bicho calmo, tranquilo, que não vai fazer barulho, que é o contrário. Exato, exato. Próxima participação, vamos a mais uma pergunta. Meu Shih Tzu tem 1 ano e 2 meses e já é castrado desde os 8 meses e não para de fazer bagunça. Será que vai melhorar ou é da personalidade dele? Pode ser um pouco da personalidade dele, sim, né? Tem cachorro que é um pouco mais ativo que o outro, né? Mas no caso dele, eu acredito que seja da idade mesmo, né? Ele é um filhote, 1 ano e 2 meses é um filhote e ainda tem muita energia para gastar. Então, você vai conseguir amenizar isso com passeios, levando ele passear, gastando energia ele na rua, fazendo ele cansar. Então, ele vai ter menos ímpeto dentro de casa ou com adestramento, né? Ou você vai adestrar ou você vai cansar o paciente fora de casa para em casa ele estar com menos energia. Agora, ele tem 1 ano e 2 meses, ele é novo, tem toda a energia do mundo e ele fica só dentro de casa, provavelmente ele vai arrumar alguma coisa para gastar a energia dele. Aí vai ser o pé da sua cadeira, vai ser seu sofá, vai ser seu chinelo no chão, alguma coisa assim. Então precisa descarregar essa energia e ver como ele reage, não é? Nos períodos que tem muita brincadeira ali, né? Mais uma participação, vamos à próxima pergunta. Tenho 2 cães e eles vivem latindo, incomodando os vizinhos. Tem como controlar e evitar tantos latidos? Polêmica, hein? Existem no mercado já umas coleirinhas que não é de choque, pelo amor de Deus, de choque Sim. não. Mas tem umas que é com ultrassom ali, né? Ela vibra? Eles fazem uma vibração e aí a hora que o cachorro começa a latir, essa vibração incomoda e aí ele vai relacionar, peraí, toda vez que eu vou latir, me incomoda aqui e ele começa a parar de latir, tá? Existe no mercado e não é uma coisa que provoque dor no animal, tá? É um incômodo ali, é uma vibração e é para correção, né? O pessoal usa para adestrar e tudo mais. Porém, existem hoje em dia, tudo hoje em dia vai ter os prós e contras, vai ter as pessoas que vão falar bem, falar mal, e vai ter a polêmica em tudo. Então, assim, hoje em dia tudo, tá? Mas a pergunta foi se existe métodos que tem essa coleirinha ali, né? E a questão também é isso, olha, como é que esses animais estão gastando energia, né? Estão passeando, tem atividade, Sim. porque às vezes também é uma maneira de liberar energia. Claro, e também tem como adestrar, tem como ele respeitar seu comando, quando está latindo, você dá o comando para parar e eles pararem, né? Existem algumas maneiras, né? Mas hoje, de maneira assim, mais direta, mais rápida, que você não precisa de um tempo ali para adaptar, existem essas coleiras de ultrassom, né? Que elas geram um som ali, elas geram uma vibração e vai acabar que o cachorro vai correlacionar essa vibração, esse incômodo com o latido e ele vai se adaptar a não latir, né? Existe no mercado isso. Perfeito. Mais uma participação última do programa de hoje. Próxima pergunta. Meu cão baba muito, né? O que pode ser alguma doença? Normalmente não, né? O cachorro ele vai babar mesmo, principalmente aquelas raças que a boca é muito grande, ali tem Muita bochecha. peixe, ali um fila, boxer, esses cachorros que tem muita, né? Um bulldog, né? Eles tendem a salivar mesmo e babar, então é natural. Tá? Às vezes checar, se não tinha um comportamento e passou a ter, Aí sim, né? Uma salivação maior, tudo mais. Mas se é dele, né? Na pergunta meu cachorro baba muito, então assim, é dele, né? Então é natural, fica tranquilo que é dele mesmo. perfeito. Mas é checar isso, né? Teve mudança, passa por um veterinário. Com certeza. Porque às vezes é isso, a gente falou de dentição, né? Da questão do tártaro. Às vezes uma dor de dente gera Sim, salivação. uma salivação, um excesso de tártaro ali, uma gengivite, mas no geral, se o cachorro já de uma dessas raças que a gente que tende a babar, vai ser natural mesmo, já
se prepare que vai sempre babar mesmo. Exatamente, né? Tem que educar aí para tentar. Tem uns que já são educadinhos e hoje o pessoal deixa a toalha ao lado, né? Toma água, já passa a boca ali. Esfrega ali. Já começa a aprender. Tem outros que depois que bebe água, espalha a água a água e a baba para a casa inteira. Junto, mas... É isso. Doutor, gratidão sempre aqui pelos esclarecimentos e esperamos já as temáticas do próximo programa. Terça-feira que vem a gente está aqui. E quem tiver dúvida, quem tiver interesse em algum tema específico, uma pergunta específica, já vai mandando para o pessoal durante a semana. A gente vai acumulando aí as perguntas e terça-feira a gente resolve tudo. Perfeito. E você sabe, você pode acessar todo o conteúdo do Pergunte ao Doutor pelo nosso portal, né, educadoronline.com.br ou pelas nossas redes sociais. O programa de hoje fica por aqui. Voltamos na sequência aqui com o Educador Entrevista. Pergunte ao Doutor. Todas as terças é o dia do veterinário. De volta na próxima semana. Oferecimento: VetBoss Clínica Veterinária e Castelo Pet Shop.